pregar a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 ao 5. Glória a Deus. Amém. Vamos meditar nessa palavra. Amém. Está escrito: sabe, porém, isto que nos últimos dias perigosos, tempos sobrevirão. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, amantes de si mesmos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela, deste se afasta. Até aqui, feche seus olhos. E sempre digo que no momento da palavra é o momento que começa a dar um monte de trem no crente. É sono que dá, é uma inquietação. Agora chega o momento de você, em nome de Jesus, já deu tempo de beber água, já deu tempo de ir no banheiro, já deu tempo. Agora vamos se ater à palavra de Deus, irmãos. Isso porque as pessoas falam assim: fulano dormiu no culto porque estava devagar. Não era que estava devagar. É que quando se trata da palavra, dá sono mesmo. O diabo ele está aí para fazer com que você não preste atenção no culto, na palavra, que é o que dá licença ao cristão. Então, agora é o momento de uma guerra espiritual, é um momento de um conflito onde o inimigo quer fazer com que você não entenda a palavra e muito menos guarde a palavra no seu coração. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, eu peço nessa noite, Senhor, que o Senhor venha falar nessa noite aos corações. Eu falarei aos ouvidos através desse som, mas só o Senhor pode falar aos corações, Pai. Peço ao Senhor que venha quebrar toda a barreira nessa noite, Pai. Que em toda inquietação, todo desânimo, toda frieza, toda dor, toda angústia, todo medo, Senhor, tudo aquilo que faz com que a gente perca a nossa atenção, que nesta noite o Espírito do Senhor venha tocar em nossas vidas e que possamos sair daqui alicerçado por Tua palavra. Por isso, alcança nessa noite esses irmãos que estão aqui e também aqueles que não vieram através, Senhor, dessa transmissão. Alcança com o Teu poder, curando, libertando e despertando, porque estamos vivendo os últimos dias. Por isso, Pai, eu te peço no nome de Jesus, e a igreja diz amém. Pode sentar. Irmão, nós vemos aqui, Paulo escreve a Timóteo, seu filho na fé. Nós vemos aqui a palavra que a nossa irmã Vívia leu, uma palavra maravilhosa, né? Toda a palavra de Deus, a Bíblia diz que toda a palavra é poderosa para ensinar o homem justiça, para instruir, para ensinar, para exortar, para edificar, né? A palavra de Deus é poderosa para tudo isso. Nós vemos que Paulo agora escreve para seu filho na fé, Timóteo, um jovem pastor. E a preocupação de Paulo a Timóteo é que ele começa dizendo: sabe que nos últimos dias sobrevirão dias difíceis. Homens amantes de si mesmo, soberbo, mentirosos, e por aí vai. O apóstolo Paulo apresenta aqui 19 características de homens afastados de Deus. Eu quero que você seja inteligente nessa noite e comece a refletir e comece a pensar em tudo que está acontecendo no mundo e olhe com os olhos do apóstolo Paulo, que escreveu essa carta. Por mais de 2000 anos ele escreveu essa carta, inspirado pelo Espírito Santo.
E eu costumo dizer que a Bíblia é mais atual do que o jornal que foi escrito hoje de manhã. Então, a preocupação do apóstolo Paulo aqui, ele vai citar algumas coisas. Ele vai dizer, primeiro, o tempo da degradação humana. Sabe, porém, isso que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis ou tempos trabalhosos. Por incrível que pareça, nós estamos vivendo esses últimos tempos na terra. Nós estamos vivendo esse último tempo. E qual foi o início disso? O início disso foi quando Jesus veio pela primeira vinda, ou a primeira vez, que ele entrou em Jerusalém montado num cavalo, num jumentinho. Só que aí a Bíblia diz que agora, depois que Jesus veio, Jesus morreu, ressuscitou. Agora nós o aguardamos a segunda vinda. A nossa irmã leu um texto muito interessante que fala que nós teremos uma esperança. Essa esperança está mais viva do que nunca. Amém? Essa esperança se chama Jesus. Nós seremos transformados e por isso nós temos essa esperança. Paulo, ele agora encoraja os irmãos a permanecerem firmes nos últimos dias. Imagina Paulo há 2000 anos, ou um pouco mais de 2000 anos, falando sobre isso, dos últimos dias. Os últimos dias, que quer dizer, não é na parte final, o extremo, o fim da era, mas é o momento que estamos vivendo agora. O momento onde nós vamos ver aqui, detalhe por detalhe, mas mais especificamente, versículo por versículo, de uma forma expositiva para você entender. E qual é o princípio dos últimos dias? Dias trabalhosos, significa difícil de suportar, perigoso, selvagem. O apóstolo, ou melhor dizendo, o evangelista Mateus vai escrever em Mateus 8:28 para descrever os endemoniados de Gadara, ou seja, tempos violentos e desumanos. Não vamos ser mais longe, você que é inteligente, nós estamos vendo aí. A terra está sangrando. Eu falei na escola bíblica dominical que 3 coisas que está gemendo no dia de hoje. O Espírito Santo está gemendo. Nós lemos, em Romano vai dizer, a igreja geme, a natureza está gemendo. Por quê? Por causa do pecado que é grande na terra. Nós vemos agora, esses dias aí, o que aconteceu no Rio de Janeiro. Parece algo fora do comum, mas a palavra de Deus está se cumprindo e nós precisamos despertar como igreja, irmãos, e orar, não só pela paz de Jerusalém, mas por toda a terra. O pecado está definhando a terra, mas nós temos uma esperança e essa esperança é Jesus. Por isso, se apegue a Jesus e busque a Ele. Como eu falei quinta-feira passada, buscamos ao Senhor enquanto pode achar, invocar a Ele enquanto está perto. Não vamos deixar para o último momento, como aquelas virgens nécias, de buscar o Senhor quando o último momento da sua vida e não ter mais tempo, irmão. O tempo de preparação, o tempo de busca, o tempo de se entregar, o tempo de se humilhar diante de Deus é hoje. Por isso que a Bíblia diz, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. É condicional. Enquanto nós tivermos vida, temos uma esperança, e essa esperança é Jesus, e por isso nós temos que pregar o evangelho do reino. Dias trabalhosos. Paulo declara que esses dias seriam marcados por violência moral, espiritual, e não apenas por perseguições. Nós vemos aí a sociedade degradada moralmente. Romanos 1, do 27 ao último versículo, se me fala a memória, a Bíblia vai falar, homens sem afeto natural, irreconciliáveis, amaram mais as coisas do mundo, ou seja, deixaram o uso natural, deixaram a mulher e escolheu viver homem com homem, mulher com mulher. Romanos vai dizer, porque os homens se integraram ao bel prazer. E aí a Bíblia vai dizer que por conta do homem escolher isso,
Deus o entregou às suas paixões. Deus deixou a escolha. Sempre vai ter uma escolha. Sempre Deus coloca uma escolha diante do ser humano. Mas o ser humano está desencadeando para um caminho. Ao invés do seu caminho para a vida eterna, está caminhando para o abismo, desenfreado, sem temor, sem amor, como está escrito aqui, irreconciliáveis, detratores, inimigos do bem. É o tempo que nós estamos vivendo hoje. Por isso que a minha preocupação é de trazer uma palavra para você, de despertamento, para que nós possamos despertar, buscar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E a pergunta é nessa noite, isso vale para mim, será que nós o amamos, o nosso Deus, de verdade, irmãos? Será que nós amamos ao Senhor de verdade? Quantas pessoas eram para estar aqui nessa noite? Será que nós amamos Deus de verdade, ou nós o amamos só aquilo que Ele pode nos dar? Ou nós estamos aqui por Ele, ou só por aquilo que Ele nos pode nos dar, ou pão, ou pelo Pai que Ele é? Por isso nós estamos aqui, por causa que Ele é nosso Pai, por isso é melhor ter o provedor, porque se nós temos o provedor, nós temos o pão de cada dia. Amém? Os últimos dias são dias, não só um futuro distante, já estava em curso desde os dias dos apóstolos. Hebreus, se nós formos pegar Hebreus, vamos ler Hebreus capítulo 1, versículo 2, vai dizer assim, para nós ganhar tempo. A quem constituiu herdeiro de tudo, porque quem fez também o mundo. Olha que interessante, capítulo 1, versículo 1, e havendo Deus falado antigamente pelos filhos, através dos profetas, agora fala pelo seu Filho a palavra. Versículo 2, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quê? Porquanto também fez o mundo, em outras traduções diz, fez o universo, é o nosso Deus. A vida de Jesus está mais próxima do que nós imaginamos. A agenda, para quem não sabe, porque a gente fica só às vezes vendo vidinho do YouTube, do Facebook, do Instagram, e não temos, às vezes não queremos conhecimento, por isso que o povo padece. Oséias 4:6, meu povo padece e perece, porque falta conhecimento. Não é informação de Deus, é conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus é vida diária com Deus. Não é informação, é conhecimento, é vida, relacionamento com Deus. Porque muitos vão dizer naquele dia, Senhor, eu andei na tua presença, eu cantei, eu preguei, expulsei demônio. Jesus vai dizer, não conheço, porque não teve relacionamento comigo. Só ia para o culto, mas não era igreja. Mateus 24:12, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos se esfriará. O que é iniquidade, irmão? Iniquidade nós estamos vendo aí. As leis que nós estamos vendo aí desse desgoverno. Para as coisas erradas, nós estamos vendo aí as leis. O errado é certo e o certo é o errado. Isso é o sistema do mundo que prega aí. O errado virou certo e o certo virou errado. É a realidade desse mundo que nós estamos vivendo. E não se impressione, não. A Bíblia não mente. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quem coloca a expectativa em homem, falha, cai. Por isso que a nossa expectativa tem que estar em Deus, não em governo, em partido A ou B. Nós temos que estar o nosso coração em Deus. Porque os que confiam no Senhor, Salmo 121, elevo meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas nós precisamos despertar. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É a realidade desse dia ou não é? Igreja, é a realidade desse dia ou não é? No mundo você não espera mais nada, porque o mundo está corrompido. O mundo jaz no maligno, e quem está no mundo já está morto.
Está escrito, a Bíblia diz. É condicional, quem crer, for batizado, será salvo. Quem não crê, quem não crê, o estado do homem sem Deus já está em condenação. É o que está escrito na Bíblia. E para ele ser salvo, é a notificação que eu sempre falo, né? É a notificação do Evangelho, quando chega até ele, para ele conhecer a Jesus através da exposição da palavra, da pregação do Evangelho. Por isso que nós temos que pregar em tempo, fora de tempo. Seja na rede social, seja... Hoje, por isso que não tem ninguém mais inocente, irmão. Hoje todo mundo, hoje muita gente conhece. Ou já ouviu falar de Deus? Não adianta falar que não conhece. Primeira carta de João 2,18 vai dizer assim, ele vai dizer em outras palavras, né? Por isso que é o apóstolo do amor. É aquele que deitou o peito de Jesus e ele vai falar uma expressão bem carinhosa. Filhinhos, já é a última hora. Isso ele disse há mais de 2000 anos atrás. Filhinhos, já é a última hora. Agora, como que soa isso no seu ouvido? Como eu entendo, é a última hora ou não é a última hora? E se a gente não estiver preparado, a gente vai ficar. Mas vamos fazer questão de ler esse versículo aqui todinho para você entender. Vamos lá? Vamos ver? Primeira epístola de São João, né? Primeira epístola de São João, vamos lá, ó, rapidinho. Correr, né? Primeira epístola de São João. Filhinho, já é a última hora, e como vos ouvistes que o anticristo há de vir, e o mesmo agora, há muitos anticristos. O que é anticristo? É todo aquele que é contra Cristo. É oposição à palavra, à verdade, o evangelho, aos cristãos. Mas vamos lá, para você que às vezes não conhece tanto, né? Vê as notícias no noticiário e não tem noção. Na Nigéria tem irmãos nossos morrendo, sendo massacrado, fulminado, morto. Ei, irmão, Deus não chamou a gente para ser o melzinho do mundo. Deus nos chamou para ser luz do mundo e sal da terra. Mas o evangelho coach fala que você é a estrela, não é? Não, querido, nós não somos a estrela, nós não somos o centro. O centro do evangelho é Cristo. Foi falar desse dia, quer vir após mim, Lucas 9:23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse, quem quiser ganhar a sua vida por amor de mim, perdê-la. Será que nós temos essa capacidade de perder a nossa vida por amor de Jesus, mas de um dia entrar no céu pela porta? Porque se negarmos a Ele aqui, também Ele diz, Ele também nos negará, irmã viva, diante do Pai. E a pergunta é, será que nós temos a capacidade de morrer como os nossos irmãos lá da Nigéria, que está sendo massacrado? Será que nós temos a capacidade de defender a fé que eu estou pregando aqui? Alguém chegar com um fuzil na mão e dizer, você quem é, o pastor? Você vai negar Jesus, senão a gente vai te matar. Eu vou falar por mim, será que nós estamos preparados para morrer por a causa do evangelho? Porque não adianta a gente vir só aqui, só festa, na hora do louvor a gente se empolga e chora, mas no momento da palavra a gente não tem noção. Louvor é maravilhoso, mexe com o nosso sentimentos, com o nosso emocional, mas a palavra tem tanto quanto mexer quanto o louvor, é de refletirmos. Quando o momento mal bater na nossa porta, será que nós vamos continuar crente, irmão? A gente clama tanto por um grande avivamento, mas o avivamento que esperamos primeiro começa em mim, em nós. Porque a gente muito tem noção de avivamento, que o povo vai vir, vai ser aquele avivamento, e glória a Deus. O avivamento começa por ouvir a palavra, quebrantamento,
Se mentia, não mente mais. Se roubava, não rouba mais. O avivamento é isso. É uma conversão. Sabe o que é conversão quando a gente vai tirar habilitação? Mudar a rota, sabe? Quando vinha a língua coçar para falar de alguém. Conversão. De verdade. Mas vamos lá, ó. Anticristo, por isso sabemos que a última hora, para os autores do Novo Testamento, a última hora do dia do Senhor são as expressões de mesmo sentido. Isso tem a ver com a iniciada com a primeira vinda de Jesus lá, lembra? Cristo à terra. E aponta para o seu retorno iminente. Por isso que a vinda do Filho do Homem será no momento. O que é um momento? É um momento, é não abrir e piscar de olhos. Será a vinda do Filho do Homem. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas a única coisa nós sabemos que ele vai vir e nós temos que estar preparados para esse dia. Porque quando a última trombeta tocar, nós cristãos temos que estar preparados para o arrebatamento da igreja. Essa é a nossa esperança, meu irmão. Não é para você ter medo, não, irmãos, é para você despertar a igreja. Como que eu vou para um lugar que eu não sei, meu Deus do céu? Como que eu vou para um lugar que eu não sei? Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus diz, tu está tanto tempo comigo, quem me vê a mim, vê o Pai. Aí ele vai dizer, Senhor, outro vai dizer, Senhor, nós não sabemos o caminho. Tomé vai dizer, Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estava andando com o caminho e não sabia o caminho. Por isso que eu digo, não adianta só vir à igreja, irmão, tem que ser igreja, tem que conhecer a Cristo. Vocês estão entendendo? Amém? Resgatar definitivamente a sua igreja desse mundo que perece. Eu não sei se vocês sabem, né? Não sei se vocês sabem. Mas a gente vai ter que começar, irmão. Você quer conhecer Deus? A Agenda 2030 está aí, ó. Tá aí, ó. Nós estamos em 2025. O sistema do anticristo está sendo preparado. E a gente fica preocupado com movimentos, com coisas. O sistema está tudo preparado aí. A Agenda 2030 está aí. É um assunto bem, como que diz? Bem profundo, né? Está aí a nova moeda esqueci o nome da nova moeda que está em andamento, que é uma moeda digital. Isso, Drex ou BRICS, alguma coisa assim, né? Drex, isso, Drex. Essa moeda Drex, isso aí é o quê? É um controle de tudo que o homem fazer. Tudo, toda transação. O sistema está sendo preparado. Enquanto o anticristo, o sistema está preparando o anticristo para a sua vinda, o Espírito Santo está preparando a igreja para ir para o céu. Por isso, em nome de Jesus, não perca a sua esperança. Por isso, igreja do Senhor, desperta, tu que dorme, Cristo te esclarecerá. É tempo de buscarmos o Senhor, em oração, em busca. Mas vamos lá, senão eu vou fugir do tema aqui. Hoje eu vou acabar no horário. Judas, não Judas Iscariotes, né? Para os irmãos saberem que tem 2 Judas. Judas, apóstolo de Jesus. Nos últimos tempos haverá zombadores. Irmão, é o tempo de hoje, não é? As pessoas riem da gente. A verdade se tornou chacota. A verdade tornou-se zombaria. Mas isso não é novidade. Do tempo de Jesus, quando Jesus pregava, zombavam também dele. Então, riam de Jesus. Lembra lá quando ele falou que a menina não estava morta? Riam dele. Está escrito no texto, e riam dele. Dizendo, a menina não está morta, dorme. E riam dele. Porque a gente só prega um Jesus que cura, que liberta, que faz milagre, mas não fala a verdade do outro lado. Quanto Jesus foi rejeitado por pregar? Certa feita, Jesus estava pregando um discurso duro.
E aí os seus discípulos, porque multidão é assim, multidão só quer movimento e cura e milagre. Discípulo de Jesus, você não vai ver dizendo, Jesus, faz um milagre para mim. Abre uma portinha para mim. Você não vai ver discípulo de Jesus em momento nenhum falando isso. Discípulo de Jesus pergunta, como que vai ser o final dos tempos, Jesus? Mas a multidão não, a multidão quer pão e milagre, quer só bênção, só vitória. Mas discípulo de Jesus senta para aprender. E aí, o povo, a multidão está indo embora, irmão Sidney. A multidão vira as costas e está indo embora, irmã Jussara. E aí Pedro diz, Senhor, maneira no discurso aí, porque está todo mundo indo embora. Sabe o que Jesus fala? Você quer ir com ele? Mas o discurso é grande e vai ficar sozinho. É igual alguém falou para mim um dia, né? Isso, e era pessoas que tinham posição. Falou para mim assim, pastor, se você for ficar pregando do jeito que você prega aí, a igreja vai ficar vazia. Eu posso ficar só eu e minha esposa. Ou eu só, né? Mas eu não vou deixar. Se quiser ir embora, amém, irmão. Meu compromisso é com a palavra. A minha consciência vai estar tranquila. A minha consciência vai estar tranquila. Eu quero chegar no céu com a consciência tranquila do que eu preguei e ensinei a verdade para vocês. E lá não vai ter desculpa lá. Então eu estou tranquilo. Se você quer ir para o céu, maravilha. Se você não quiser, aí eu não posso fazer nada. Eu estou tentando, estou me esforçando pelo menos. Estou tentando, me humilhando, dizendo, tem misericórdia de mim, Jesus. Porque o nosso caminho é apertado. A Bíblia diz, apertado é o caminho, estreito, mas que conduz à vida. Mas a porta larga do mundo está aí. Então, a Bíblia diz que Jesus está pregando duro, todo mundo vai virando as costas, e Pedro diz, Senhor, lá estou indo. Jesus diz assim, você não quer ir também? Aí Pedro vai falar algo muito interessante. Discípulo é isso, ó, a diferença de discípulo para multidão. Pedro vai dizer, Senhor, para onde? Não é para onde. Onde fala do lugar. A quem iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Se ele falasse assim, para onde? Ele estava falando para um lugar, mas ele está dizendo, Senhor, para a quem iremos nós? Se só tu tem palavra de vida eterna. Pedro entendeu que é melhor ouvir um discurso que fala a verdade, que liberta, do que ouvir aqueles discursos maravilhosos, bonitos, mas que não tem vida, arrependimento. Então vamos ter cuidado, irmãos. Mas vamos lá. Eu falei para minha esposa hoje, eu falei, olha, não sei pregar mais não, irmão. A gente aqui toda quinta a gente tá, né? Eu falei, não sei pregar mais não. Estou tentando, mas não vai. No dia que eu tento pregar, não vai. É em cima. Então vamos lá. Vamos lá. O relógio profético de Deus não mede o tempo em século, mas em corações afastados dele. O relógio está passando. E qual é as batidas? É o arrependimento do ser humano. Quantas vidas foram ceifadas esses dias? Você acha que eu me contento e fico feliz por conta daquelas pessoas que morreram na sua impiedade? Daquelas pessoas que escolheram os seus caminhos? Eu acho que eu fico feliz, não, como cristão, jamais. Eles escolheram o caminho errado, mas eu não tenho prazer. Se Deus não tem prazer, imagina eu. Porque se eu estiver agindo dessa forma, então eu não sou um cristão, meu Deus do céu. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte de quem? Do ímpio. Tristes, é lamentável, ver mães chorando. Mães que instruíram o seu filho na última hora, não sei se vocês viram, eu creio que vocês viram, né? Todo mundo tem rede social hoje, menos as crianças. A mãe implorando pelo filho, pregando para aquelas pessoas, dizendo que, pelo amor de Deus, filho, Jesus, pregando para o seu filho. Mas o pecado é terrível, irmãos. O pecado é terrível. Infelizmente, na última hora, a mãe daquele rapaz pregou para ele, mas ele não teve força de sair. Por isso, meu irmão, é tempo de despertar. É tempo de buscar a Deus, irmão. Ou, às vezes, querendo ou não querendo vir para o culto, vem para o culto. Irmão, nós temos um número de irmãos aqui, eu fico me perguntando, meu pai, cadê os irmãos, Senhor? Você que está ouvindo por essa rede social, cadê?
Era para estar todo mundo aqui. 3 cultos que a gente tem, irmãos. Eu entendo que uns trabalham, outros têm os seus afazeres. É para refletir, irmãos. É uma palavra agora, eu falo com dor no coração, era para estar todo mundo aqui, tem muitos irmãos aqui. Mas vamos lá. O coração corrompido dos homens, versículo 2-4. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos e presunçosos, soberbos. Amante de si mesmo significa amor desordenado por si mesmo. É o cuidado desenfreado pelo seu eu. É o egocentrismo. É aquele cuidado, né, com a sua... Isso é bom? Empates, né? Tudo que é controlado com... Mas é aquele amor desenfreado, que esquece de todo mundo, e é eu no centro, e que se vira os outros. Amantes de si mesmo. É a preocupação pela selfie, para colocar nas redes sociais. É a preocupação da foto para estar no Instagram, para as pessoas verem uma aparência e uma mentira que vive, porque não tem vida. É uma novela, é uma farsa. Amantes de si mesmo. Avarentos, amantes da prata, da idolatria ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10 vai dizer: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E não é isso que nós vivemos hoje. Ter dinheiro, eu digo que ter dinheiro não é ruim ter dinheiro. É o amor ao dinheiro. E a única coisa que nós vamos ver na Bíblia que vai falar sobre o dinheiro, o amor ao dinheiro, o Deus Mamon, né? A única condição que vai falar Deus com D minúsculo, Mamon, é o amante do dinheiro. É a pessoa que trabalha dia e noite pelo dinheiro, é aquela coisa desenfreada, doentia, onde lares estão sendo dissolvidos, família dissolvida, porque filhos não têm atenção do pai. Amantes, avarentos, idolatria, desviaram, e alguns, portanto, desejaram o dinheiro, aquele desejo desesperado, desviaram da fé, afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. É o dia que nós estamos vivendo, não é? Agora, presunçosos, no grego alazon, aquele que se gaba do que é. Sabe aquela pessoa autossuficiente? Não, porque eu sou o cara. É o presunçoso, aquele que se gaba do que é. Aparência sem essência. Eu sempre oro a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus. Não, eu coitado de mim, pensar assim alguma coisa. Se não for Cristo aparecer. Se Jesus não aparece, eu estou... Por isso que importa, João Batista diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele apareça e eu desapareça. Cristo tem que aparecer, irmãos. No culto, Cristo tem que aparecer. Quem louva Cristo tem que aparecer. Quem prega Cristo tem que aparecer. Quem rege Cristo tem que aparecer. Quem toca Cristo tem que aparecer. Se Cristo não aparece... Vamos lá, palavra de vitória, irmão. Palavra de bênção. Eu queria uma chave. A chave hoje é uma chave de fenda. Uma chave de fenda. Presunçoso, aquele que se gaba. Agora, soberbo. O que é soberbo? Uma pessoa soberba, exaltada, arrogante. Por isso que em Provérbios vai dizer, Provérbios 16:18, pecado que procede à queda é autossuficiência, nariz empinado, trata os outros como, sabe, soberbo. Quer estar por cima de todo mundo. Se você conta uma coisa, a pessoa conta algo mais em cima, mais ainda, mais elevado ainda. Você diz que arrancou, Jesus. Você diz que cortou a unha, a pessoa diz: não, eu cortei foi o dedo. Você não quer ficar por baixo.
Não sei se você já conhece algumas pessoas assim, né? Você pode contar qualquer coisa, a pessoa sempre teve algo para contar acima. Soberbo. Só Jesus na causa. Desobediente à paz. Quebra do mandamento quebra do mandamento que traz promessa. Êxodo 20:12, promessa aos filhos. Honra teu pai, a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quando se quebra isso, nós vemos o que está acontecendo na sociedade. Filhos que não honram pais não terão muitos anos de vida na terra. É o que está escrito, lê aí, Êxodo 20:12. Quer marcar? Honra teu pai e a tua mãe, é mandamento com promessa. Olha que benção. Para os filhos que estão aqui, quer ser abençoado na terra? Honra seu pai e a sua mãe. Eu mesmo, a minha mãe estando errada, ela estava certa. Não adianta a gente debater com nossos pais. Né? Tudo bem, tá bom, mãe. Tudo tá certo, é assim. É ou não é? Aí por isso que está essa sociedade aí, ó, não obedece pai, não obedece mãe. Eu faço o que dá na teia, eu mando meu nariz, eu cuido do meu nariz. Né? E aí, ó, 7 palmos da terra, espera. Quando não, preso. Agora, vamos lá, ingratos e profanos. 5 versículos só, hein? Ingratos e profanos. Sem reverência. Vivem sem temor a Deus. É o retrato dessa sociedade, desse mundo. Sem afeto natural, irreconciliáveis, detratores, enganadores, infiéis nos contratos. É a sociedade que vivemos. Eu estou falando da sociedade do mundo. Se tiver uma pessoa com característica, que diz ser crente, com característica disso aqui, é porque tem que se converter. Ou tem que nascer de novo. Isso aqui é o retrato do mundo. Sem afeto natural, ingratos e profanos, sem reverência. Vivem sem temor, como se Deus não existisse. Deus? Que Deus? Eu que... Por isso que está o que está hoje. A terra está de cabeça para baixo. O pecado está fedendo mais do que os dias de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra perdeu feio para os dias que estamos vivendo. A iniquidade. Por multiplicar a iniquidade, Mateus 24, nós lemos, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Aí muitos ficam vendo os erros de tantas coisas que está acontecendo e dizem, eu vou parar. Ei, irmão, você não é todo mundo. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, não é de todos. Você não é todo mundo. Não é porque fulano, ciclano parou, você tem que continuar. Não é porque algumas pessoas foram infiéis com você que você tem que agir da mesma forma, com deslealdade. Ô irmão, vamos lá, vamos. Amar quem ama a gente é muito fácil, irmão. Aí Jesus diz assim, amai quem? Amai quem? Os vossos inimigos. Orai por ele. Irmão, ser crente é isso aí. Amar os seus inimigos, isso é ser cristão. Que amar quem me ajuda, que estenda a mão, que está junto, essa balela toda, que é mentira também, fachada toda. Tamo junto, tá? Junto do cão. Não. Pessoa que está junto comigo teme a Deus e os seus mandamentos. O fim é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Vamos lá. Sem afeto natural. Ausência de amor familiar. Agora vai pegar para o lado da família. Sem afeto natural. É rixa entre família. Ausência de amor familiar. Não suporto aqui é família. Não suporta da família. Ô irmão, isso espero que não, né?
Estou falando isso do lado do povo de fora. Isso aqui não pode acontecer no nosso meio. Por isso que a Bíblia diz: seguir a paz com... Me ajuda a pregar? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Você não é obrigado a conviver com quem mentiu. Você não é obrigado a viver com quem foi infiel com você. Você não é obrigado a viver com pessoa falsa. Mas você tem que ser verdadeiro. E às vezes ser verdadeiro nesses dias, irmão, às vezes você vai ficar sozinho e Deus e você. E quem ama você, né, claro. Porque está difícil. E ser verdadeiro nesses dias, às vezes você não tem muito amigo não, irmão. Mas aqui para nós, vamos lá, bem baixinho. É melhor ser verdadeiro, fiel a Deus, ou agradar as pessoas, desagradar a Deus? É para a gente refletir, é melhor ser fiel a Deus. Se tiver de falar alguma coisa para a pessoa, fale. Porque é o que a Bíblia diz? Se nós sabemos que tem alguém caminhando para o abismo e a gente deixa, a alma daquela pessoa vai cair sobre nós. Se você está tendo a oportunidade de ver que aquela pessoa está indo para o abismo, vai lá e fala, ó, você vigia, cuidado aí, o caminho que você está tomando. E deixa. Tem que ouvir, mas é assim que funciona. Mas não seja um omisso. A Bíblia diz, irmão, a gente só fala que de pecado, né? Porque a palavra pecado quer dizer errar o alvo, né? Sabia que a gente peca por omissão? A Bíblia diz, o que a Bíblia diz? Se sabemos que temos que fazer o bem e não fazemos, cometemos Eu peco quando eu não oro. Porque a gente pensa que pecar aquele... Quando eu não perdoo, quando eu aguardo as coisas no coração. Quando não faço o que tem de fazer. Mas vamos lá. Ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, incapazes de perdoar. O que a gente vê na sociedade, pessoas doentes do coração, ou até mesmo eu estou falando no sentido geral, não estou falando aqui, estou falando no sentido geral. Pessoas que não conseguem perdoar. Aí o que a Bíblia vai dizer? Se perdoardes os homens as vossas ofensas, o vosso Pai Celestial perdoará. Eu quero ir para o céu, meu Deus do céu, mas com o coração mais preto do que essa caixa aqui. Que não perdoa. E olha que aí a gente congrega junto, estamos juntos, e louvamos a Deus, na hora do louvor se empolga e chora. Não adianta chorar, não adianta se empolgar, não adianta. Não adianta não. Pode fingir, viu aquela lágrima de crocodilo? É uma realidade, né? Já procura lá no Google lá sobre esse provérbio, lágrima de crocodilo, por que chora? Não adianta chorar sem arrependimento, irmão. É falsidade. Tem que ter verdade. Se não tiver verdade, irmão, a gente vai ficar nessa terra aqui, Jesus vai vir e a gente vai ficar aqui. Eu não quero ficar aqui. Amém? Eu creio que você também não, né? Irreconciliáveis, incapazes de perdoar. Perdoe. Perdoar, irmão, não é conviver junto, não é estar de novo, né? Perdoa. Sabe por quê, irmãos? Às vezes tem muita gente traumatizada, doente. Sabe por quê? Porque às vezes foi tão machucado. Só que eu devo liberar o perdão, não posso viver escravo. Porque quem libera o perdão, às vezes a pessoa lá não tem força porque está aprisionada e nós ficamos ali com raiva porque fizeram-me mal. Mas eu tenho que me libertar, dizer, não, eu te perdoo. Só que é você no seu lugar e eu aqui. Simples assim. Eu perdoo, como a Bíblia diz, e não tenho nada contra você, só que também cada um no seu lugar. Simples assim. Não tem que ficar lambendo a pessoa, fazendo fingir. Não, irmão. Mas não vamos fingir uma coisa. De hipocrisia, Deus não gosta. Incapaz de perdoar. Agora, outra parte agora que é isso aqui. É igual esse dia eu falei, né? Irmão, eu vou falar a palavra, eu não gosto de
É igual esse dia eu falei na quinta-feira, né? Porque a gente fala que pecado lá, dos corações, né? Isso não é demônio, não, é as obras da carne. As obras da carne, Gálatas 5:22, ou mais em cima vai dizer, né? A partir do 22 fala dos frutos do Espírito. Os frutos do Espírito é mansidão, temperança, domínio próprio, longanimidade, bondade, fé, caridade. Contra essas coisas não há lei. Mas em cima está as obras da carne. As obras da carne são, se não me fala a memória, são 16 contra 9, como do Espírito Santo. Porfia, emulações, iras, contenda, divisões, para lá, vai falando. Glutonaria. Aí eu falei esse dia, né? Aí a gente pensa que o pecado lá o pecado tanto de comer quanto o pecado de mentir, de falar do outro, é igual. Só que a gente não fala, a gente já está tão bitolado, já está tão normal para nós que a gente não vê. Aí a gente faz tão normal, a pessoa come que nem o dragão. Come, e de repente a gente diz, ai, como eu repeti 3 vezes, pastora Simone. É o pecado tanto quanto aquele lá. Mas o pecado, as pessoas assimilou tão o pecado que tornou comum. E quando torna comum é iniquidade. É quando algo já não te chama mais atenção, é comum. E tem muita gente vivendo no automático assim. Está tão comum o pecado que não tem mais consciência do que é. Mas quando a última trombeta tocar, muitos vão lembrar. É tempo de despertamento. Mas vamos lá, para onde terminar. Caluniadores. Em outras palavras, no texto original quer dizer diabolos, ou diabo. Os caluniadores, sabe aquela pessoa que sai, mete a língua no dente, fala de você, fala da igreja, fala do pastor, fala do irmão, fala da irmã, e fala. Aí chega outro e junta e fala, você viu? E os demônios, né? Os demônios, os 3 demônios, você viu, me falaram, te contaram, alguma coisa assim. E a gente fica assimilando. Porque não conhece a palavra, fica querendo o povo movimento, o povo só fica atrás de movimento e fica um povo sem conhecimento da palavra de Deus. Levado por todo o vento de doutrina. Tendo comichão nos ouvidos, Paulo disse, amontoarão doutores para si. Doutor, coitado de mim. Que introduzirão cobertamente doutrinas de demônios, e as pessoas aceitam. Mas o que a Bíblia diz? Caluniadores. A mesma raiz de diabo. Ó, irmão, acusador. Então, irmãos, quando a gente... Vamos vigiar, crente não pode fazer isso, né? Quando a gente deixa a nossa boca para caluniar alguém, nós estamos fazendo o papel do diabo. O diabo fica tranquilo lá, dizendo, vocês estão deixando vocês estão fazendo meu papel, né? Acusador. Agora, cruéis, sem humanidade. É o tempo de hoje que nós vivemos O mundo, você vê aí o mundo, irmão, não tem misericórdia. Por isso que Davi diz assim, eu prefiro cair na mão do Senhor do que cair na mão dos homens. Porque os homens não têm misericórdia. Deus ainda tem misericórdia, irmão. Sem humanidade, você vê pessoas, filhos, crianças sendo estupradas. Principalmente nesse estado aí. Vou tirar daqui. Principalmente nesse estado aí. Aqueles anjinhos que morreram. Quantas crianças, quantas jovens abusadas, mortas, sem humanidade. Que Deus tenha misericórdia, irmãos. Por isso, nosso dever é orar pelos nossos filhos. Não só orar pelos filhos. Por isso que nós estamos tentando chamar nos irmãos, os pais, para trazer os seus filhos para a escola dominical, irmãos. Para ensinar. Não adianta a gente orar, irmãos. É igual eu vou falar algo aqui, não se sinta. Não adianta a gente orar como cristão e chegar lá, né? Vou falar agora outro, não vou falar de partido. Aí chega lá na hora da última lá, Jesus vem falar, e aí eu gosto de um camarada que é contra aborto, contra a família, contra os princípios. Irmão, mas eu não consigo entender, não. Isso, a favor. Eu não consigo entender, não dá para entrar na minha mente. Um cristão que se diz ser cristão, ora como cristão, aí chega na hora lá. Não estou falando de partido aqui, não. Não é partido. Eu estou falando de princípios.
Aí sabe o que eu classifico? É que uma pessoa dessa não tem caráter, não foi salvo em Cristo, porque não conhece a Cristo, não conhece. Porque o cristão, de verdade, ele é a favor da família. Amém? Nós estamos num tempo, irmão, as pessoas têm que despertar, meu Deus do céu. Porque antigamente não podia falar, né? Aí a televisão era do diabo, aí tudo naquele tempo era aí. Aí hoje o cão está tomando tudo aí. Aí agora a gente está se levantando, se posicionando, depois que virou o chapéu, está virado de cabeça para baixo. Está esse conflito todo. Para terminar, Paulo descreve a degeneração progressiva do caráter humano, do amor próprio, a falta de amor por Deus e pelo próximo. Romanos 1, 28 a 32, ó, depois se você quiser ler lá, leia lá, eu faço questão de você ler. Lista semelhante pecado de uma sociedade sem Deus. O homem deixou de conviver com a mulher para se inflamar com outro homem. É isso aqui. A palavra de Deus é maravilhosa, não mente. Gálatas 5, 19 a 21. As obras da carne são manifestas. Leia lá. E a gente tem que ter cuidado, irmão. Não é, eu sempre digo, não é porque eu sou cristão, porque eu sou pastor, porque não, eu não sou anjo. Essa natureza caída está dentro de mim, de nós. A natureza adâmica caída. E isso, se nós não guardar o coração em Deus, ela se manifesta inveja, e tudo isso aí, tá, pastor? É a realidade, irmão, é o que... Por isso que a Bíblia não mente, a Bíblia diz, ambos militam entre eles, carne e espírito. A carne, que é as coisas da carne, o espírito, que é as coisas de Deus. E essa luta é constante, dentro de mim e de você. Aí você fala, pastor, mas não sabe que todo dia a gente, para estar aqui de pé, a gente tem que, como que diz, tem que guardar o coração, pedir Deus tem misericórdia, porque é todo dia. Mateus 24, 10 a 11, muitos se escandalizarão, trair-se-ão uns aos outros. É os dias de hoje. Nós não podemos ter isso em nosso meio. Trair um ao outro, com inveja do outro, com raiva, guardar, não, nós não podemos ter isso, irmãos. Ô Jesus, guarda o nosso coração. Porque se tiver isso no nosso coração, irmão, a gente vai tudo para o inferno. Não adianta ficar fingindo. Se a gente ficar com esse monte de trem no coração, inveja, com raiva do irmão. Não, irmão, nosso coração tem que estar limpo. Mesmo que tenha que falar algumas verdades, mas nosso coração tem que estar limpo. E sabe uma coisa que me admira? Às vezes no trabalho a gente é chamada a atenção. Às vezes nós ouvimos umas verdades do patrão, a gente fica irado, mas você precisa do trabalho. Não é ou não é? Aí você fica, engole seco. Falo porque eu já falei, ô Jesus, Senhor, guarda. Aí a gente, às vezes, na casa de Deus, a gente fala, alguns irmãos ficam meio assim, mas é por causa que Deus nos ama, irmãos. Deus, Ele quer o teu bem. Jeremias 29, 11, esse que tem um pensamento de bem para vocês. Só que a gente tem que andar pelo caminho da palavra, irmão, da verdade. Porque a verdade faz o quê? A verdade liberta. Quando o homem se ama mais do que a Deus, ele torna o seu próprio ídolo. O seu pior inimigo. É isso aí. A aparência enganosa da piedade, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste se afasta. Agora a palavra forte, Paulo vai dizer. Muitos têm aparência, Timóteo, muitos têm aparência de piedade, de piedoso, mas negando a eficácia dela, deste se afasta. Imagina? Como assim? Pessoas que fingem ser uma coisa, Paulo vai dizer, afasta desses falsos. É muito sério, irmão, a vida cristã não é só, é muito sério. O que é aparência? É forma externa, modelo, aparente. Eu sempre digo que se a minha pregação aqui
E se na prática vocês não me verem, você vai falar, aquele pastor é hipócrita, o pastor Ivan lá é hipócrita, mentiroso. Ele fala lá da igreja uma coisa e vive outra. É isso que está dizendo, afasta desses. Que vive de fachada, irmão. Ô, irmão, a gente está lutando para ir para o céu. Eu sempre digo como o meu finado falecido tio, para ir para o inferno, nem precisa ir para a igreja, vou de casa mesmo. Nós temos que viver uma vida real, uma vida sem maquiagem, sem máscara. É isso aqui, temos que ser o que nós somos, sem negando, o que é? Rejeitar, renunciar à autoridade de alguém. A eficácia é o poder, a energia espiritual de Deus. Por isso que nós temos que ficar. Esses homens mantêm a forma de religião, são religiosos, mas sem o poder transformador do Espírito Santo. É igual o povo lá que demonstrava uma coisa, e Deus falava para ele, vocês têm aparência por fora como uma casa pintada bonita, mas por dentro vocês são todos um sepulcro caiado. Só tem aparência por fora, mas por dentro são tudo mentirosos. Eram os fariseus, que Deus sempre confrontava, e os fariseus ficavam irritados, queriam matar Jesus. Quantas das vezes Jesus dava um perdido e saía, porque eles queriam matar, porque as palavras de Jesus era isso. Aí a gente prega um Jesus que só cura, liberta. Jesus diz, vocês falam uma coisa e vivem outra, vocês são tudo um sepulcro, cara, imagina. Forte não é? Mas é libertador. A piedade se torna ritual e não relacionamento, irmão. É igual eu vim aqui por vir, só porque é culto da palavra, é culto da segunda-feira, é o culto do domingo da família, e eu só vim aqui só por vir. E não tenho relacionamento com Deus, vida, amor, entrega, reverência, temor. Vai ser um ritual. Deus não quer que a gente viva nesse ritual, simplesmente eu vou na igreja. Eu vou lá na igreja. Está perdendo tempo. Eu vou lá. E aí? Tem experiência com Deus, nasceu de novo, é um cristão. Eu vou lá, né? Não conhece nada de Deus, porque nunca se entregou para Deus. Deus não quer coração, Deus quer corpo, alma e espírito irrepreensível até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Deus não quer um grupo de pessoas que se reúna aqui e não sabe quem Ele é, não conhece quem Ele é. Deus não quer um grupo de pessoas que aderem a uma denominação e não aderem sobre o reino de Deus. A piedade se torna ritual. Tito 1,16, professa conhecer a Deus, mas nega com as obras. Ô irmão, minha maior pregação não é o que eu falo, é as minhas obras. Eles professam que conhecem a Deus, mas com as obras negam, sendo que abomináveis, desobedientes e reprovados por toda boa obra. Forte não é? Tem a aparência de piedoso, mas eles negam. Professa que conhece a Deus, mas com as suas obras negam a Deus. Mentem, vivem traindo e mentindo, traindo um ao outro, mas com as suas obras negam. Desobedientes, reprovados para toda boa obra. Meu Deus, hein? Mateus 23, 27, sois semelhantes a sepulcro caiado. Já falei, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, homens mortos de toda sujeira. Isaías 29, 13. Este povo honra com meus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Nós precisamos ter o coração inteiro com Jesus. Nós temos que o amar. Às vezes eu me pergunto, será que nós o amamos Jesus de verdade, a ponto de nós morrer por a sua causa, irmão? Para nós encerrar a conclusão. O Senhor disse, esse povo se aproxima de mim só com a boca. Meu Pai. Me honra só com o lábio, canta bem, louva bem, prega bem, fala tão bem, mas o coração está bem longe de mim. A adoração que me prestam só é feita de regras, ensino por homens. Irmão, aqui eu não estou aqui para dizer regras para você, faz isso, aquilo, isso é errado, não. Você tem que caminhar conforme a palavra. Não é aderir à denominação última chamada, mas é aderir ao reino de Deus e à sua justiça.
Porque não adianta você seguir as regras da denominação da igreja e você não conhecer o poder de Deus, como está escrito nesse versículo de Isaías. Amém? Religião sem transformação simplesmente é teatro, irmão, sem vida. Religião sem transformação. E é uma pergunta aí, Tiago vai dizer, se não me fala a memória. Qual é a religião perfeita? Visitar os órfãos e as viúvas em suas necessidades. E a palavra religião no grego quer dizer religar o homem que está morto a Deus que é vivo. A religião sem transformação é simplesmente um passatempo. Sem vida. Deste se afasta. Versículo 5, parte B. O termo grego para afastar-se, indicação contínua. Agora, oh meu Deus, eu preciso terminar. Para de, às vezes, irmão, às vezes você fica andando com um amigo que é mentiroso, fofoqueiro, problemático, afasta dele. Ah, mas é crente até o diabo é, irmãos. Afasta desse infeliz. Não adianta, é cristão, irmão. Crente até o diabo, a Bíblia diz que os demônios crentes estremecem, é crente. Difícil, né? Ação contínua, mantém distância, evita influência constante. Lembra lá que eu falei esses dias sobre aqueles 4 amigos que levaram a irmã Vívia, o paralítico? Ô irmão, um amigo que não leva a Cristo não é amigo não, viu? Pessoas que te convidam para outros caminhos, para bebedeira, para farra, para, sabe, deixa a mulher em casa, vice-versa, né? Não, você casou? Agora vai se tentar para os casados agora, né? Você casou, você vive para sua família, não é para agradar seus amigos, suas amigas. Porque a gente casa e quer viver como se fosse solteiro. Olha, vou ter que falar culto de casal aqui, eu e minha esposa. A gente casa e aí quer viver como solteirão. Não, irmão, a gente casou, tem que cuidar da casa, tem que ajudar a família. Vou lá com os amigos. Que amigo? Vai ficar... Não sei porquê, né? Essa palavra veio agora, mas tá bom. Casou, meu filho? Até o fim. Paulo não manda odiar, mas não se misturar com o sistema corrompido. Meu amigo da onça, que leva você ao erro, amigo da onça. Vamos lá, para terminar. 1 Coríntios 15, 33. As más conversações corrompem o quê? Os bons. Mas irmão, tem gente que não tem estrutura nenhuma. Aí vai lá trabalhar no emprego, de repente é umas pessoas tribuladas, né? Porque eu já trabalhei com gente tribulada, irmão. Olha, tem que ser mais doido ainda, tem que ser crente, tem que ser cristão. Vamos lá. Por isso tem muita gente que não tem estrutura. Aí vai lá para aquele trabalho, vai lá para aquele coisa lá e começa as influências lá. Vamos final de semana, nós vamos sair na balada, vamos sair para noitada. Aqui, ó. É a Bíblia, irmão, não sou eu, ó. Guarda isso aqui, ó. 1 Coríntios 5, 15, 33. As más conversações corrompem os bons costumes. Não, só um golinho, tá bom? É igual a tentação de Jesus. Se tu és o filho de Deus, tu pode beber. Bebe um golinho aí, em outras palavras, né? Pula daqui para baixo, o Senhor tem poder. Dá ordem aos anjos. É a mesma coisa com a gente. Vai lá, só toma um golinho. Vai, coloca uma cervejinha sem álcool, vai. Não vai dar nada não. Aí quando o camarada toma o gole, aí vai falar, tá vendo aí? Você não é crente? Porque o diabo é acusador. E ele aponta. E de repente, por isso que muito não tem força. Porque o diabo faz esse papel, ele é acusador. Vigia, irmão. Vigia, igreja. Efésios 5:11. Não sejais cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Cúmplice. Você está vendo o mal. Aqui para nós, irmão. Na tua casa. Quem manda na tua casa é quem? Me ajuda aí. Me ajuda aí. Quem manda na tua casa? Você, não é? Aí você fala, Jesus não manda na tua casa não. Quem manda na tua casa é você. Quem manda na tua casa é você, não é ou não?
Não, Deus manda na minha casa. Oxe, mas eu deixo entrar cerveja? Na hora do churrasco eu deixo entrar bebida? Então Deus não manda na minha casa. Quem manda na minha casa é eu. Eu quero terminar. Afasta de todo... Agora, irmão, parece forte, né? 2 Tessalonicenses 3:6. Afasta de todo irmão que anda desordenadamente. Agora é irmão, hein? Agora o negócio ficou mais forte. Afasta de todo irmão que é desordenadamente. Briguento, desordeiro, mentiroso, trapaceiro, afasta desses aí. Irmão, a gente só prega aquele evangelinho light, que o povo, oh, glória, levanta a mão. Conclusão. Santidade é separação. Não é isolamento. Eu vivo no mundo. Todo o tempo eu vivo no mundo. O mundo é tanta coisa, mas você tem que manter santo. Santo separado, não é isolado. É viver puro no meio de um povo impuro. Por isso que Isaías diz, eu vi o Senhor, no ano que morreu Uzias, eu vi o anjo que voa com 6 asas, eu vi, ninguém me contou. Ai de mim. Conclusão. Os últimos dias revelam que quem realmente conhece a Deus. Apostasia começa quando o amor se esfria. O que é apostasia? Abandono da fé premeditado. Quando o amor se esfria, termina quando a aparência substitui a essência. Que Deus nos guarde, que a aparência substitui a essência. Que nós ficamos com a nossa essência, pedindo misericórdia a Deus. Que nós não viemos aqui só numa performance, louvar ou pregar, ou seja lá qual for, mas vim aqui dizendo que Deus tem misericórdia de mim, sempre na dependência dEle. Se coloque de pé. O remédio é voltar para a palavra, a oração e a vida no Espírito. Feche os seus olhos. Por isso eu quero dar um conselho aqui com o temor no meu coração, irmãos, a vocês. Eu sei que não é fácil, eu sei que alguns estão começando, outros estão retornando, mas eu peço um favor concernente à palavra de Deus. Mesmo que você não tenha força às vezes, procure orar, meu irmão. Procure buscar a Deus, procure a conhecer a Deus. Busca a Deus, se humilha, fala assim, eu tenho misericórdia, eu quero conhecer o Senhor. Peça a Deus, irmão, nós estamos vivendo nos últimos dias, nós precisamos conhecer a Deus. Peça a Deus, se revele para mim. E quando você chegar na igreja, dobre o seu joelho, ore a Deus, querido. Ore 5 minutos, 2 minutos, né? Nós vamos começar a tirar um tempo na quinta-feira de oração com a igreja. Nós precisamos, Deus está me cobrando isso, irmão. Nós precisamos orar a igreja, eu estou falando a igreja, é você. Em nome de Jesus, se levante, Deus tem algo na sua vida, mas você precisa orar. Se nós não orar, irmão, nós não vamos ter força para suportar os dias maus. Já estamos vivendo dias maus. Se nós não orar, nós não teremos estrutura para os dias que virão pela frente. Só Deus sabe. E como que eu vou vencer? É a oração e a palavra. Feche os seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus. Eu quero nessa noite, Pai, pedir ao Senhor